Saiba tudo o que vai acontecer em sua novelinha preferida. Flagras, notícias e alerta de spoiler. Tudo a partir de agora. Segunda, dia 1º. Dani se desespera e avisa para Ana Paula que já encontraram seu irmão, mas ele está preso porque Mariana continua sumida. E Ana Paula fica chocada com o envolvimento de Miguel. O delegado informa Bruno que Mariana morreu. Ulisses, pai da jovem, continua afirmando ainda que Miguel foi a última pessoa que a viu com vida, por isso ele continuará na cadeia. Miguel fala a Ana Paula que não tirou a vida de Mariana. Bruno fala para Ana Paula que não há provas contra seu irmão, mas ele está preso, pois foi a última pessoa que esteve com a jovem, segundo o pai da vítima. Rosaura fica feliz da vida com o sumiço de Rogério e fala para Ana Paula que se o fazendeiro não aparecer, ela será a dona de tudo. Gananciosa essa tia, hein? Vanessa visita Ana Paula e afirma que já aceitou que são irmãs e pede para que Ana Paula aceite a sua ajuda no que for. Ana Paula, lógico que sente a maldade e a trata bem, mas não aceita a sua ajuda. Ana Paula, tempo mais tarde, demonstra estar muito angustiada com o sumiço de Rogério, que não lhe manda notícias alguma. Gustavo conforta Ana Paula e Bruno os observa com raiva. Gustavo revela para Ana Paula que ainda a ama e algo terrível acontece. A Cíntia flagra o clima entre eles e lhe dá uma bofetada em Gustavo e diz aos dois que vai contar tudo para seu irmão imediatamente e sai pela casa feito doida gritando por Rogério. Gustavo tenta se explicar e diz a Cíntia que não fazia ideia que sua ex-namorada fosse sua cunhada, e Cíntia não acredita em nada. Gustavo fala para Cíntia que assim que Rogério voltar, vai contar a ele toda a verdade. Cíntia se apavora e tem uma ideia. Ela pede que não o faça e diz que tem uma proposta. Bruno pede que Miguel faça o que ele vai dizer para assim tentar salvá-lo da cadeia. Elias vai até o quarto de Cíntia e os dois fazem amor. Paula conversa com Marquinho, que está preocupada que se Rogério descobrir que Gustavo foi seu namorado, ela terá que ir embora e que não poderá levá-lo com ela, pois Rogério terá todo o direito. Ele chora e pede que ela não a deixe, e Ana Paula o abraça sem poder fazer nada diante aquela situação. Cíntia diz que não dirá nada a Rogério por enquanto, porém, Cíntia encontra com Gustavo no corredor e diz que irá casar com ele, porém com uma condição. Bruno diz que não poderá defender Miguel, pois ele viu Miguel discutindo com Mariana. Maria dá notícias de Rogério e conforta o coração de Ana Paula. Cíntia pede que Gustavo se case com ela para ela receber sua herança e, quando terminar o contrato de Paula, os dois se divorciam. Terça, dia 2. Miguel fala para Consuelo que não foi ele quem tirou a vida de Mariana e a jovem não acredita. Ela afirma que Mariana tinha marcas nos braços. Ele então se recorda que ela caiu quando os dois estavam se falando. Vale lembrar que Rodrigo tentou agarrar Mariana e a acaba empurrando. Com isso, ela cai e bateu a sua cabeça no chão. Em seguida chega Bruno e vê Mariana falecida. Cíntia fala para Mercedes que descobriu tudo e conta que Gustavo ama muito Ana Paula. Ana Paula atende ao telefonema de Vanessa questionando se o irmão dela já saiu da cadeia. Vanessa também recebe um telefonema falando que a carne que ela recebeu está toda contaminada e pede para que Ana resolva isso, já que ela assumiu tudo na ausência de Rogério.
Daniela vai até a delegacia de polícia juntamente de Rosaura. Miguel pede a Dani que avise a Paula para ir embora com Gustavo o quanto antes. Porém, Dani informa que as coisas estão complicadas, pois Paula tem dúvida dos sentimentos dela com Gustavo e acredita que a amiga está apaixonada por Rogério. Paula telefonema para Bruno e comunica que a carne está contaminada. Bruno e Davi tiram sarro de toda a situação. Por outro lado, Márcia chora muito a morte de Mariana e Elias tenta consolá-la e ela o acusa pela morte da filha. Bruno informa que Vanessa pode perder bastante dinheiro por causa da carne contaminada. Paula diz que não vai permitir que tudo que Rogério construiu seja destruído e coloca a mão na massa. Ela se dedica por completo a entender e agir sobre os negócios da fazenda na ausência do esposo. Quem não gosta nadinha disso é o Gustavo, que sente ciúmes. Gustavo pergunta se Paula tem tanta dúvida do que realmente ela sente por ele e se ela se importa dele se casar com Cíntia. Gustavo pergunta a Paula se ela prefere que ele se case com Cíntia para ela ser feliz com Rogério. Ele pergunta o que ela sente por ele e por Rogério. Ela responde que não sabe, que cada vez mais tem dúvidas. Depois de muita conversa, ele lhe dá um forte abraço e toma a decisão de se casar com Cíntia. Mercedes chega e vê os dois abraçados e, cheia de ódio, diz que Ana Paula e Gustavo estão brincando com fogo e vão se queimar. E ela torce para que isso aconteça para que assim Ana deixe Gustavo livre de vez. Ana Paula, pela primeira vez, reivinda os assuntos da loira e pede que ela não se meta em sua vida. Paula fala para Maria que Cíntia descobriu tudo sobre ela e Gustavo, e Maria se angustia. Maria diz que o resultado der positivo, ela não quer que Rogério faça algo terrível a Gustavo. Vanessa, fora de si, quer saber por que Rogério vendeu as carnes de gado para os americanos e promete cada vez mais vingança. Cíntia afirma que odeia muito Ana Paula e que o melhor é matá-la com suas próprias mãos. Vanessa, chocada, pergunta se ela está falando sério. Já na delegacia de polícia, Ulisses chama Miguel de cínico e pede que ele devolva o colar que Mariana usava. Miguel não sabe de que colar ele está falando. Maria não aceita o fato de que Cíntia vai se casar com Gustavo. Quarta, dia 3. Louca, Elza ao ver Ana Paula, Elza pergunta se é Vanessa. Paula responde que é a irmã de Vanessa. Elza então tem um ataque de fúria e a chama de bastarda. Então começa a empurrar Paula. Vanessa vê tudo com olhar de satisfação e orgulhosa. O americano que recebeu as carnes contaminadas exige que seja ressarcido pelos danos. E Rogério começa a ter sérios prejuízos financeiros. Gustavo fala para Cíntia e diz que não pode se casar com ela, pois não a ama. Paula consegue convencer o americano que eles não são culpados pelas carnes contaminadas e evita um prejuízo enorme. Quando chega Elza, louca, começa a acusar Paula de querer levar a família dela a ruínas. O americano fica sem jeito com a cena. Já Vanessa fica com vergonha e se desculpa por causa da atitude da mãe. Vanessa, chocada quando descobre o motivo da morte de Frederico, e chora ao saber que sua mãe matou Frederico ao trocar a medicação dele de propósito. Vanessa percebe que Elza não está bem da cabeça e planeja tomar uma atitude urgente. Paula reúne todos os empregados, então comunica que alguém alimentou o gado com o suplemento proibido.
Ela pede a ajuda de todos para descobrir quem fez. Cíntia acusa Bruno de ter colocado o suplemento da ração do gado. Ele diz que pode ter sido Davi ou Elias, mas não ele. Gustavo insiste em saber se o que Ana Paula sente por Rogério, se na verdade carinho ou amor. Vanessa chorando telefonema para Cíntia e afirma que sua mãe está muito mal da cabeça. Brava, Paula vai até o escritório e pede que Davi remova o bloqueio da água. Ela diz que vai até as autoridades. Maria pergunta o motivo de Cíntia estar tão preocupada. Cíntia diz que ela não pode ajudar por ser apenas uma empregada. Miguel sai da cadeia. Gustavo pede que Estevão descubra tudo sobre quem é o dono do rancho lá nele. Quinta-feira, Estevão desmascara Vanessa e vai até a residência de Vanessa e afirma que descobriu que o rancho está em nome de uma das empresas dela. Ela diz que não sabia que Davi estava desviando a água do rio e Estevão avisa que isso é um crime e ela fica preocupada com a situação envolvendo suas terras e seu nome. Ana Paula fica chocada e fala para Rosaura que o teste de gravidez deu positivo, a qual lhe dá uma bofetada. Maria recebe um telefonema de Rogério que pede para chamar Ana Paula. A ligação cai e Ana Paula fica inquieta com saudades do esposo. Miguel e Dani se beijam. Consuelo interrompe e bate na porta. Logo em seguida, Dani dá um beijo nele e se despede. Consuelo, indignada com a morte de Mariana, chama Miguel de bandido. Ana Paula fala para Maria que está grávida de Gustavo e a empregada se desespera. Dr. Ernesto mostra o raio-x a Rogério e afirma que ele poderá fazer a cirurgia e, com sorte, poderá recuperar o movimento das pernas e deixa o nosso galã animadésimo. Na fazenda, Cíntia pede a ajuda de Mercedes para fazer Gustavo esquecer Ana Paula. Vanessa pede que Davi remova o desvio do rio, pois teme ser desmascarada. Ele diz que não vai voltar atrás e que vai continuar desviando a água para afundarem logo com Rogério. Vanessa chega em casa e sua mãe conversa com uma pessoa invisível. Gustavo recebe os documentos da Rancho La Negra no escritório da fazenda. Bruno diz estar muito preocupado com Ana, pois ela sabe que ela está esperando um bebê de Gustavo. Gustavo chega no escritório. Assim que entra, Paula comunica que está esperando uma criança. Gustavo afirma que vai assumir o filho e Paula pede que ele não faça isso, pois Rogério vai matá-lo e que se mataria caso ele morresse. Gustavo pega Ana Paula na mão, olha nos olhos e pergunta se por amor ou por culpa. A Ana Paula chora muito, pois ela já sabe que o que sente por ele está se acabando e crescendo por Rogério. Que pena, não é mesmo? Pois Rogério ficaria louco ao saber que Ana Paula está grávida de... Sexta-feira, Vanessa fala com o médico sobre o estado de saúde de Elsa. E ele então informa que administrou um medicamento forte. Ele ainda afirma que Elsa está perdendo a noção da realidade aos poucos e que ela deve temer isso. Vanessa fala para Cíntia que sua mãe não está bem e a amiga a conforta. A filha de Dr. Ernesto encontrou uma carta de Mercedes nas coisas dele e as coisas dão ruim. Com isso, fica sabendo que Mercedes gosta muito dela, que muda os sentimentos sobre a madrasta. Miguel vai até o mercado de Ulisses e comunica que não foi ele que tirou a vida de Mariana. Cíntia questiona Maria onde está Rogério, que fica sem respostas.
Afirma ainda que está cansada de todos estarem omitindo as coisas dela. Maria fica muito chateada quando Cíntia fala que uma simples empregada ocupou o lugar da mãe dela. Ernesto fala para Paula que Rogério fará a operação para voltar a caminhar e ela se emociona. Gustavo comunica a Cíntia que vai dizer toda a verdade para Rogério. Então ela o pede em casamento. Gustavo fala que Paula está esperando o filho dele. Cíntia se revolta. Maria é informada que Rogério fará a cirurgia e fica muito feliz. Marquinho volta a andar e alegra a todos. Cíntia avisa a Vanessa que Ana Paula está grávida. Vanessa fica radiante com a novidade, pois será a oportunidade dela se aproximar de Rogério. Rogério consegue conversar com Ana Paula por telefone após o sumiço. Cíntia fala para todos que Rogério fará uma operação para voltar a caminhar e em breve estará de volta. Rosaura e Bruno tramam que Ana Paula assine alguns documentos em nome de Rogério sem ela ter noção do que está fazendo. Em conversa com Paula, Gustavo diz que ficará muito feliz caso Rogério volte a andar, pois poderá lutar por Paula homem a homem. Cíntia fala para Elias que Ana Paula está esperando um bebê. Ele pede a ajuda dele para o filho de Ana Paula não nascer e bolam matar a criança, colocando assim uma cobra em seu quarto. Ernesto encontra a carta no chão e entrega a Mercedes e conta que sua filha leu tudo. O que vocês acharam dessa semana? Estou ansiosa por cada capítulo. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o spoiler de hoje. Se inscreve no canal e deixa aqui no vídeo sugestões para os novos vídeos.